Bom, como eu tinha comentado, a gente representa o ponto e vetor como sendo a mesma coisa, né? A gente pode fazer isso. Então, eu vou criar um struct, que significa um ponto 2D. Então, todo ponto ele vai ter coordenada x e coordenada y, né? Então, é isso basicamente que a gente tem. Então, a gente vai criar agora as operações. Então, primeiro vamos criar o construtor, né? Então, se eu não passo nada, então eu vou inicializar o x, o y com zero. Mas também eu posso criar um ponto e passar os valores, né? Então, basicamente, eu inicializo o x com x1 e o y com o y1. Agora a gente tem que ensinar os pontos a fazer as operações que a gente aprendeu, né? A primeira operação é a operação de soma. Então, o que é que a gente vai fazer? Só para a gente se situar. Então, eu vou ter aqui um ponto A, que eu vou chamar, dar os valores 2, 2. E eu vou criar um ponto B e atribuir os valores 1, 4. Ok? Então, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero criar um ponto C, que é simplesmente a soma de A com B. Eu quero fazer isso aqui no código. E eu quero que a struct, por si só, saiba se somar. Então, se você está compilar agora, então vai dar um erro. Porque eu ainda não ensinei essa struct a se somar. Então, para a gente fazer isso, a gente usa o operator do C++. Então, o que é uma soma retorna? Retorna uma soma de dois vetores, retorna um vetor. Aí a gente usa o operator e diz qual é o operador que a gente está trabalhando. Então, no caso aqui é o mais. Então, está fazendo a operação com outro ponto 2D. Other. Ok? Então, é como se eu estivesse pegando. Então, se eu faço A com B, A somado com B, é como se eu estivesse pegando A e somando com outro vetor. Então, como é que eu faço essa soma? Então, o resultado dessa soma é um outro ponto, que é a primeira coordenada é meu x, mais o x do outro vetor. E o meu y é o meu y, o novo y da soma, quer dizer, é o y atual somado com o y do outro vetor. Então, para a gente ensinar a somar, é basicamente isso aqui. Então, só criar aqui e depois fazer a atribuição aqui. Então, se a gente mostrar esse vetor C, então C.x, C.y, o que é que a gente espera que aconteça, né? Que o x seja 3 e que o y seja 6, né? Eu atribuí xy, né? É que tá dando aqui, então C maiúsculo, né? Então, foi justamente o que aconteceu, né? O 3 e o 6. Bom, então a gente tem que continuar ensinando a fazer outras operações. Outra operação que a gente vai ensinar é a subtração. Então, novamente, muito parecido. Eu vou dizer a operação que é o menos. E eu vou dizer que como é que eu vou fazer a subtração do cara atual com o outro, né? Então, os resultados são um ponto também, que é dado meu x menos o x do outro cara. E o meu y é o meu y menos o y do outro cara. Então, basicamente é assim que eu ensino a subtrair. Como é que eu ensino multiplicar, né? Então,
faço a mesma coisa. Só que nossa multiplicação aqui é uma multiplicação por escalar, né? Então, por enquanto a gente está multiplicando só por inteiro, né? Depois a gente vê como é que seria com double. Então, por uma constante k, então basicamente a gente faz x vezes k e y vezes k. E a divisão também é a mesma coisa, só ensino, né, de fazer o barra, ele vem aqui e divide. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado nessas duas operações aqui, que como a gente está mexendo com inteiro, então pode ser que essa divisão dê problema, né? Então ela não está muito correta do jeito que está atualmente. Então, dependendo do tipo, isso aqui pode dar errado, né? Então vamos ter cuidado. Então vamos ver como é que ficaria esses três resultados, né? Então vamos colocar aqui C, D e E. O C, o D vai ser o resultado da subtração de A com B. O E vai ser o resultado da multiplicação por um escalar. E o F vai ser a divisão. Então aqui eu vou mostrar aqui todos eles. Então vamos ver o que é que vai nos mostrar, né? Então, dá um zoom aqui. Então o primeiro está certo, a gente esperou que fosse a soma. A subtração, 2 menos 1 é 1, tá certo? 2 menos 4 é menos 2. Então tá ok. Multiplicação por 2 deu certo. E a divisão por 2 também deu certo. Então é justamente isso que a gente esperava. Então eu estou mostrando essa implementação com inteiro porque é a mais segura que a gente tem. A gente também tem como implementar isso aqui botando um double aqui, né? Vou só botar aqui por enquanto. Então aqui a gente mudaria para double. E aqui também mudaria para double. Então o que é que é interessante aqui? Por exemplo, eu poderia dividir por o B por 2, né? Então, o que é que aconteceria aqui na divisão, né? Ficaria 0,5 e nesse 2 aqui ficaria 2, né? Nesse 4, quer dizer, ficaria 2. Bom, acabei esquecendo de modificar aqui em cima também, né? Então é só deixar, senão não ia funcionar, ia truncar para inteiro. Então, a gente tem o resultado aqui. Então era justamente o que a gente esperava mesmo. Então a vantagem aqui também é que a gente poderia, por exemplo, multiplicar por 1,5 aqui. Então a gente teria 3 como resultado, né, nos dois. Justamente isso aqui. Então tá ok. Então só para a gente deixar mais genérico, a gente pode definir um tipo por ponto 2D, né? Então a gente pode vir aqui, fazer um type def, dizer que, por exemplo, ele é double. Então vamos definir o double como sendo ponto T, né? Então o tipo do ponto. Então eu posso vir aqui e deixar assim. Então, se eu quiser mudar, por exemplo, a representação de double para inteiro, eu só preciso mudar aqui. Já está ok. Ok? Então, a gente representa um ponto da forma mais simples assim. Bom, a gente também pode implementar aquelas funções que a gente viu, né? Então, a primeira função seria converter um ponto para um vetor, né? Então, dá 2 pontos, né? Então, a gente pode chamar aqui de point to vector, né?
Então eu tenho um ponto 2D A, ponto 2D B, e eu quero transformar isso no vetor. Então basta eu retornar B menos A. Tem aquelas outras operações, né? Então, eu quero saber o tamanho de um vetor, né? Então, vou chamar isso aqui de módulo do vetor, né? Então, dado que eu tenho um vetor V, para mim descobrir o tamanho dele, basta eu retornar a raiz quadrada, SQRT, né? De Vx ao quadrado mais V ponto y ao quadrado, né? Então aqui eu já começo a chamar um pouquinho de atenção de vocês para alguns problemas que podem acontecer. Se você chamar isso aqui de inteiro, né? Então, por exemplo, o ponto de inteiro, então você tem que ter cuidado na hora de calcular o tamanho dele, porque se eles tiverem valores próximos de 10 à nona, até 10 à quinta já daria problema. Então, quando tu multiplicar x por x, então tu vai estourar a capacidade numérica desse inteiro. Então, vai dar overflow. Então, se você precisar calcular o tamanho do módulo, então, se você estiver trabalhando com inteiro, pode ser que você precise fazer um cache aqui de long long. Ou de forma mais simples, você multiplicar por um LL aqui. Por exemplo, se você estiver trabalhando com inteiro. Se você estiver trabalhando com double, então você pode deixar que não tem tanto problema não. Ok? Então você tem que ter essas noções para quando for mexer, não dar esses problemas. Bom, então faltou só a gente testar aqui, né? Então, se a gente pegar esse vetor, vamos pegar o que a gente conhece, né? Então, se a gente pegar um vetor P aqui, B, que é dado por as coordenadas 3 e 4, né? Então, se a gente calcular a hipotenusa de 3 e 4, a gente sabe que vai dar um 5, né? Então, se a gente calcular o módulo desse vetor, a gente espera que seja 5, né? Então, foi justamente o que ocorreu, né? Então, apareceu aqui o nosso 5. Então, bom, é basicamente isso. Bom, então é isso. No próximo vídeo, irei falar sobre produto vetorial e produto escalar. E a gente vai ver que a gente consegue fazer bastante coisa utilizando só essas duas operações. Então, espero vocês no próximo vídeo.